E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Hoje a gente vai analisar a partida mais antiga já registrada na história de xadrez. Então essa partida aconteceu em 1475 na Espanha. O motivo pelo qual essa partida durou tanto tempo, o registro dela sobreviveu até hoje, é o de que ela fazia parte de um poema. Os lances e a partida como um todo foram escritos combinando com estrofes de um poema, Os lances de xadrez acontecem normalmente e junto com eles tinha uma narração bastante romântica do que aqueles lances representavam, Xadrez é um jogo de reis e naquela época, a gente está falando de 1475, o período da monarquia, principalmente na Europa, isso fazia bem mais sentido, fazer uma associação bastante romântica, a ideia da guerra, da batalha, do triunfo, e a gente vai ver um pouquinho disso mais pra frente. Então, na narrativa do poema, essa partida é jogada entre Vênus e Marte. Esse poema, pelo que eu fui capaz de entender, foram escritos por 3 autores diferentes. Cada um fazia alguma pequena contribuição à história, Um desses autores representa Vênus jogando com um lado. Nesse caso está com as peças pretas, que naquela época não eram pretas. O outro autor está representando Marte, que está com as peças brancas. E um terceiro representando Mercúrio, que é basicamente o que a gente pode associar hoje com a ideia de um juiz, um observador que não está participando da partida, mas que instrui os jogadores. Eu separei em alguns momentos algumas citações interessantes de estrofes desse poema, que a gente vai ver ao longo da análise, e aí vai ficar mais claro qual é o papel do Mercúrio nessa narrativa toda, Ele dá algumas instruções de quais são as regras do jogo, por exemplo. É interessante que, provavelmente, a gente pode até atribuir certas regras do xadrez que a gente usa hoje em dia, como o roque, às instruções que foram dadas originalmente nesse poema, como a gente vai ver. Eu vou deixar também na descrição o link, se você quiser ler esse poema por inteiro. Cada lance está associado a uma estrofe, como eu falei, então tudo vai fazer bem mais sentido se você vê o jogo associado ao poema. Infelizmente, eu só consegui encontrar ele em inglês. Se alguém conhecer um outro site que fez a tradução completa desse poema, eu peço que deixe nos comentários, eu vou cravar o comentário para ficar no topo aí e o pessoal poder ver. Mas se você não fala inglês, em alguns pontos do vídeo eu trago alguns pedaços da estrofe, vai te ajudar a entender como isso tudo faz sentido. Então vamos lá, com as peças brancas temos Dom France de Castelvi, que no caso, como o eu lírico no poema, está representando Marte. Com as peças pretas, Narcis Viliones, que está representando no eu lírico Vênus. E o terceiro autor, que na história representa Mercúrio, se chama Mossèn Bernard de Fenollar. Então a história começa com o Mercúrio criando o tabuleiro, criando o cenário onde o jogo vai acontecer. E a primeira estrofe do poema é: Mercúrio, sempre a postos, pintou um tabuleiro com tons de claro e escuro e fez dele o tempo, dividindo entre dia e noite. Então a gente já começa a ver uma descrição bastante romântica do jogo de xadrez e do cenário, do campo de batalha onde o xadrez acontece. Então a partida começa com E4 e aqui Mercúrio já intervém para estabelecer a primeira regra do jogo. E ele diz: a primeira regra que deve seguir é a de que, neste jogo, uma peça, uma vez tocada firmemente, sem debate ou confronto, por qualquer jogador deve ser movida, haja dito, por coragem ou insensatez, em cada movimento o que foi feito, feito está. Ou seja, ao que ele está se referindo é a nossa regra moderna do tocar e mover, Se você está jogando uma partida sobre o tabuleiro, quando você toca uma peça, você tem que mover a peça que você tocou. Essa regra está sendo estabelecida aqui e a gente usa ela até hoje em dia, o que é muito interessante. Então, Vênus nessa posição joga o lance D5, o que a gente conhece hoje em dia como a defesa escandinava. É muito interessante que a primeira partida de xadrez já registrada, que perdurou até hoje pelo menos, conta com a defesa escandinava. Marte nessa posição toma em D5, que é o único lance que faz sentido mesmo, e depois de dama toma D5, joga cavalo para C3, atacando a dama. Isso aqui é a linha que todo mundo joga, é a linha teórica até hoje em dia. E existem 3 lances nessa posição, de acordo com a teoria moderna, O lance mais comum é dama para 5, mas você também pode jogar dama D6 ou dama de volta para D8. Nessa partida aqui, Vênus escolheu a variante que envolve trazer a dama de volta para D8. E aqui as brancas jogam bispo para C4. É uma decisão um pouquinho estranha, é mais comum que nesse tipo de posição você jogue direto D4, para tomar o seu pedaço do centro e aproveitar essa vantagem de desenvolvimento que o preto está dando, O contraponto de ele trazer a dama para D5 para recapturar aquele peão e depois mover ela de volta para onde ela estava é que acaba dando um tempo para o branco. De acordo com a teoria moderna, essa não é uma concessão tão grande quanto pode parecer. As posições que acontecem a partir dessa variante são perfeitamente jogáveis para ambos os lados. O que eu quero dizer é que mesmo hoje em dia esse estilo de jogo não foi refutado. Como eu falei, o branco jogou bispo para C4, o que eu digo que é um pouquinho estranho porque agora dá a chance para se o preto quiser jogar C5 e aí atrapalhar
contrariar um pouco essa nossa ideia de jogar D4 e tomar o centro. Mas não foi isso que Vênus fez nessa posição. Depois de bispo C4, o preto jogou cavalo para F6. E nessa posição, Mercúrio intervém mais uma vez e cita: a próxima regra é a de que reis à terceira casa podem pular em total liberdade. Ou seja, isso está se referindo à nossa regra moderna do roque. Terceira casa, no caso, seria essa aqui, né? Movendo o rei para G1 ou para C1. Ele está estabelecendo os critérios que você deve obedecer para decidir se pode ou não fazer o roque. São os mesmos que a gente segue hoje em dia. Mais para frente a gente vai ver. Tem outros critérios que ele também cita nesse mesmo formato. Então, o branco jogou cavalo para F3 aqui e as pretas jogaram bispo para G4, cravando o cavalo, o que já é um erro grave. Esse lance já perde a partida. É lógico que a gente não ia esperar uma partida de grande qualidade, assim, especialmente considerando que a gente está falando de algo que aconteceu em 1475, né? Nessa época, se você tivesse uma máquina do tempo e fosse transportado para lá, você ia ser basicamente um grão-mestre comparado à força dos outros jogadores da época. É tanto que o motivo pelo qual esse lance perde, a refutação para esse lance, nem foi o que o branco jogou. Inclusive, se você quiser encontrar, pausa o vídeo agora e tenta descobrir qual o lance que o branco joga para provar uma vantagem vitoriosa nessa posição. Então aqui, Marte jogou o lance H3, que não é a refutação, não é o lance que prova a vantagem. O lance que prova aqui é cavalo para E5. Que é um sacrifício de dama, né? A peça estava cravada e a gente move ela mesmo assim, mas é um sacrifício que não pode ser aceito. Nessa posição, se o preto tomar a nossa dama, a gente vai poder jogar bispo toma F7, isso aqui é checkmate, porque o cavalo cobre o único quadrado de fuga. E, né, se ele não tomar a dama, o que ele vai fazer? É por isso que o preto está perdido, ele está numa situação que não tem muito o que fazer aqui. Se ele tentar voltar o bispo para H5 para defender lá o quadrado de F7, agora a gente vai lá e vai tomar esse bispo. E mais uma vez estamos atacando, né? Se ele tomar a dama de novo, perde para bispo F7 mate. Então, depois de cavalo para E5, o preto está numa situação muito embolada aqui. Ele vai ter que jogar bispo de volta para E6 para bloquear o ataque em F7. E a esse ponto aqui a gente pode só tomar em E6 e depois de ele tomar de volta com o peão, a gente fazer o roque. Nesse caso o material continua igual, só que me diz como o preto vai desenvolver esse bispo escuro aqui, né? Esses peões dobrados no centro embolam muito a posição do preto. E aí, enquanto o preto vai estar tentando defender e sair dessa situação onde ele se colocou, o branco vai estar criando uma grande vantagem de desenvolvimento e vai estar formulando um ataque que não vai ter como defender. Uma linha que poderia continuar a partir daqui seria G6, né, tentando fazer o fianqueto do bispo para desenvolver ele de alguma forma, só que agora segue dama para F3, atacando B7. Digamos, dama C8 para defender B7, agora D4, tomando o centro e preparando para desenvolver ainda mais peças. Bispo G7 segue o plano de fazer o fianqueto, mas agora vem cavalo para E4 e a gente está entrando com cada vez mais peças no ataque. Se o preto tentar fazer o roque aqui, um lance como cavalo para G5, atacando basicamente tudo na posição, já prova uma grande vantagem. Se você não confia em mim, o Stockfish mesmo vai dizer que a avaliação aqui é superior a mais 3. Só que como a gente estava falando, na partida, depois de bispo G4, o branco não encontrou esse lance cavalo para E5, ele jogou H3 e o preto tomou em F3 aqui, o que já é uma decisão meio engraçada, né? Porque espontaneamente está cedendo o par de bispos e está ajudando o branco a desenvolver, né? Porque agora o branco recaptura de dama e já desenvolve atacando o ponto de B7. Mas é lógico que esses conceitos assim da importância do par de bispos, de não ajudar o seu oponente a desenvolver espontaneamente, de não ceder esse tipo de pequenas vantagens estratégicas, nada disso existia lá em 1475, né? Então é compreensível um lance como esse. Aqui é outra posição onde o Mercúrio intervém para acrescentar mais um critério que deve ser seguido quando a gente quer fazer o roque. E ele diz: foi acordado que reis a quem pertence tal valor não devem pular sobre outros, mas, em vez disso, caminhar por trilhas seguras. Ou seja, está estabelecendo agora o critério de que se tiver alguma peça no caminho, não dá para fazer o roque. O rei não pode pular sobre essa peça para fazer o roque. Essa é outra regra que a gente segue até hoje em dia também. Então a partida seguiu aqui dama toma F3 e tá com um ataque em B7. E nessa posição aqui, o Vênus não estava muito afim de defender o ponto de B7 por algum motivo. Talvez ele não tenha percebido o ataque, ou talvez ele tivesse alguma ideia maluca de sacrifício, porque nessa posição ele jogou E6 e permite o lance dama toma B7, o que agora o branco já está ganhando. Isso porque até dá para jogar um lance como cavalo para D7, que foi o que aconteceu na partida, que libera a defesa da dama à torre. Você não perde o cavalo nem a torre, mas o ataque aqui vai ficar muito grande. Depois de um lance como cavalo para B5 atacando C7, que foi o que aconteceu na partida, a posição das pretas fica muito difícil de defender. Mais ou menos nesse ponto no poema, Mercúrio cita outra regra que deve ser seguida numa partida. E essa já é uma que não é mais tão popular assim, que acabou não vingando até hoje em dia, digamos. E ele diz: outra regra que deve ser sempre seguida: o rei não deve ser tratado como o resto. Se for lançado um movimento contra ele ou se cercado por perigo pelo inimigo,
vós deveis avisá-lo antes que seja alvo de uma flecha. Ou seja, o que ele está se referindo é que quando o jogador faz um cheque, né, isso que ele está falando, um lance que ataca o rei, que coloca o rei em perigo, você tem que anunciar, né, você tem que fazer o lance e falar em voz alta cheque. Hoje em dia, essa é uma prática voluntária, né, se você quiser falar, eu não acho que seja uma ofensa na maioria das situações casuais, assim, mas absolutamente não, você não é obrigado a avisar quando você dá um cheque, né, é a obrigação do seu oponente notar que o rei dele está em perigo. Então essa regra já é uma das que não perdurou por tanto tempo. Mas voltando para a partida então, né, o branco tá com esse ataque em C7 que é muito difícil de defender. As pretas tentaram aqui torre para C8, o que parece defender C7, mas acaba pendurando outra coisa, que é o peão em A7. E nessa posição o branco joga cavalo toma 7 e mais uma vez está atacando a torre, né, forçando essa torre a mover. Um recurso melhor aqui em vez de torre para C8 teria sido bispo D6, que defende com o bispo, né? E aí a torre fica parada aqui em A8, mantendo a defesa do peão em A7. Mas ok, Vênus aqui preferiu o lance torre para C8, o branco jogou cavalo por A7, atacando a torre, e agora você está numa situação complicada, né? Não dá para mover essa torre aqui com muita facilidade. Se você jogar um lance como torre para B8, por exemplo, o branco vai voltar a dama para F3, cavalo E5 seria uma tentativa de continuar jogando as forças brancas para trás, mas depois de dama E2, cavalo toma C4, dama toma C4, o branco tem essa ameaça de jogar cavalo C6, né? E enforcar essa torre e essa dama. De novo, a posição do branco é muito melhor aqui, quase ganha, eu diria. Então depois de cavalo tomar 7, o preto não jogou essa linha com torre B8, ele jogou cavalo para B6, o que defende essa torre aqui, mas oferece a qualidade, né? E agora o branco toma em C8 de cavalo, e depois de cavalo por C8 ele tá com uma torre por um cavalo, ou seja, o branco tem uma qualidade a mais, além de uma posição de ataque muito forte, porque o rei preto está muito exposto, e essas peças aqui no ataque, né, a dama e o bispo, vão fazer um estrago muito grande. A partida aqui seguiu D4, o branco tá tentando desenvolver, né, tomar o centro, cavalo para D6, atacando a dama, o branco joga um lance intermediário, bispo B5 cheque. Não dá para tomar a dama aqui, porque o rei é a peça mais valiosa, tá em perigo, né, e o preto, para resolver esse cheque, ele acaba tomando o bispo mesmo, e depois de dama toma B5 cheque, mais uma vez ele volta o cavalo para D7 para cobrir. Marte aqui decidiu jogar um lance muito interessante, que é D5, que é um sacrifício cheio de peão para tentar abrir a posição. A ideia é que se o preto jogar E por D5, vai abrir a coluna E e vai criar mais uma via de ataque ao rei preto. E foi isso que aconteceu, Vênus jogou E por D5 aqui, depois de bispo E3, bispo D6. A partida aqui seguiu torre para D1, o que para mim não faz muito sentido, né? Por que não fazer o roque nessa posição, que faz a mesma coisa? Traz a torre de A para D1 do mesmo jeito e de quebra já tira o rei da coluna E, coloca o rei em segurança, né? A gente vai ver em algumas variantes um pouquinho mais pra frente que isso faz alguma diferença. Mas ok, o branco preferiu torre para D1 aqui em vez de fazer o roque, que meio que faria a mesma coisa. E o preto jogou dama para F6. Um pouquinho arriscado, né? Porque agora, se você reparar, o rei é a única peça que defende esse cavalo, o que quer dizer que o rei não pode fazer o roque, do contrário o cavalo vai ficar no ar. Ou seja, o preto está concordando em manter o rei dele no centro por um período um pouco mais prolongado, o que é uma ideia muito perigosa, né? Considerando que o branco tem tantas peças assim no ataque e a posição tá tão agressiva para o lado do oponente. Mas ok, o branco já recupera o peão que ele sacrificou tomando em D5 de torre aqui. Nessa posição as pretas tinham um recurso interessante que é com o lance C6 aqui. Parece um sacrifício, né? Porque esse peão não está defendido, mas não dá para aceitar esse peão aí. Se você quiser tentar encontrar por si mesmo mais uma vez porque não dá para tomar o peão de dama, pausa o vídeo agora e eu já vou mostrar a solução, que é a seguinte: se a gente tomar esse peão aqui, o que acontece é que a dama do preto e a nossa ficam alinhadas, e aí tem esse bispo no caminho que pode mover, né? E se o bispo mover, vai liberar um ataque na dama, a dama tá em defesa, e é exatamente por isso que o preto pode jogar bispo B4 cheque, e agora também libera um ataque dessa dama aqui, e aí depois a gente lidar com o cheque, né? O melhor lance seria bloquear, e agora ele vai poder tomar a dama e o preto tá ganhando. Então depois de C6, o que daria para jogar aqui é torre toma D6, e agora argumentar que se o preto tomar a nossa dama, a gente toma dele de volta, né? A linha poderia seguir C toma B5 nessa posição, torre toma F6 e cavalo toma F6. É uma posição, assim, completamente perdida pro preto, de qualquer jeito, porque ele tem 2 peões a menos agora, mas seria melhor do que o que aconteceu na partida. Exceto que, se você for ler o poema lá, você vai ver que existe outra regra que acabou não vingando, que é de que se você perdesse a dama, a partida também era perdida, você não podia perder a dama. O que refuta essa linha que eu tô demonstrando, né? Porque envolve uma troca de damas. O preto ia tomar a nossa dama e a gente ia tomar a dele de volta em seguida. Também refuta aquela linha que eu discuti lá no início, né? O motivo pelo qual o bispo G4 era um erro naquela posição inicial. Porque a gente jogava cavalo E5, saindo da cravada, né? Sacrificando a dama para ameaçar a mate. E nesse caso, né? Pela regra, um sacrifício de dama ia sacrificar a partida também. Se ele tomasse a dama, ia ganhar a partida na hora. Mas ok, depois de torre toma D5, o preto não encontrou esse recurso, ou talvez ele viu e pelas regras antigas decidiu que não dava para jogar, né? Porque ia perder a dama. E ele jogou o lance aqui dama para G7.
G6, que o único motivo pelo qual eu consigo ver que esse lance faz algum sentido é o de atacar o ponto de G2 e o ponto de C2. Mas assim, se esse foi o motivo, de fato, pelo qual o preto jogou esse lance, eu tô só deduzindo aqui, né? Mas se esse foi o motivo, é uma lógica completamente errada, né? Porque o rei preto tá no centro, o seu rei tá sendo esfolado no centro e você tá movendo a dama para atacar pontos, assim, tentar capturar peões esporádicos, isso não vai ajudar a sua posição a longo prazo. Aqui, por exemplo, o branco poderia só fazer o roque mesmo e provar uma vantagem muito grande, só que ele preferiu o lance bispo para F4, que é uma pequena imprecisão, eu diria. O que o lance bispo para F4 faz, né, do ponto de vista do branco, é tentar fazer o preto cair numa armadilha, porque se ele tomar aqui, a gente vai poder jogar dama toma cavalo e depois de o rei mover, dar esse checkmate. Só que, lógico, o preto não precisa cair na armadilha, né? Ele poderia jogar um lance bem melhor aqui, que seria dama para E4 cheque, que ataca o bispo também. E aí, para não perder a peça, a gente teria que voltar o bispo para E3 para bloquear o cheque, agora o preto toma em G2. Esse é um motivo que eu estava discutindo mais cedo de por que fazer o roque naquela posição era melhor do que só trazer a torre para D1. Nessa posição aqui, por exemplo, se lá atrás o branco tivesse feito o roque longo para trazer a torre para D1, dama para E4 não ia ser cheque. E isso já ia ajudar bastante a gente em ter outros recursos para lidar com esse lance. Mas o que acabou acontecendo foi que nessa posição o preto Vênus caiu na armadilha. Ele jogou bispo toma bispo, que permite aquele checkmate que a gente estava discutindo, que o branco encontrou, né? Nessa posição ele jogou dama toma D7 cheque e depois de rei F8, dama para D8 é checkmate. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa partida. Eu fiquei muito fascinado quando eu encontrei ela pela primeira vez e comecei a ler um pouquinho sobre a história e o poema envolvido com os lances, né? A gente fez uma análise um pouquinho mais científica do que talvez deva ser feito para uma partida como essa, mas mesmo assim eu achei bastante interessante discutir algumas das linhas que poderiam ter acontecido. Então é isso, fica ligado aí no canal para mais vídeos de teoria, mais vídeos da nossa série Subindo de Rating e mais análises de outras partidas interessantes. Se inscreve e ativa as notificações se você não quiser perder nada disso e até o próximo vídeo.